Vou conversar aqui um tema muito importante para você, o chamado Teorema do Confronto, conhecido como Teorema do Sanduba, Teorema do Sanduíche. Ele tem um enunciado aqui, parece feio, né? Quando você olha bem aqui, olha, se f de x é menor ou igual a g de x menor, você já começa a querer desistir da ideia. Não faça isso que eu vou te ajudar. A ideia é o seguinte: essa primeira condição que aparece aqui no teorema do confronto é que eu tenho três funções, que ele chama de f, g e h, e ele diz que essa g ela está entre a f e a minha h. A ideia geometricamente que eu queria que você entendesse é o seguinte: eu tenho aqui uma primeira função, aqui, posso chamar de função fx, tá? Qualquer desenho. Eu tenho, vou mudar a cor, eu tenho uma segunda função, eu tenho bem aqui uma segunda função, está aqui, vou chamar essa segunda função de h de x. E eu tenho uma função que perto de alguém está entre a f e a g, perto de alguém, esse alguém que eu menciono, eu vou logo dar um nome para ele. Existe um cara aqui no eixo das abscissas, se faz aqui um pontilhado e joga para cá logo para ficar legal. Vamos deixar pontilhado para ficar legal aí na sua imagem, pontilhado bem aqui também. Bem aqui eu vou dizer que tem um número, tá? Esse número eu vou chamar de P de acordo com a nossa questão. Tem um valor Pzinho bem aqui. E quando você vai calcular o limite da f, existe o limite da f. O que diz o enunciado? Bem aqui diz que o limite da f é igual ao limite da h quando x tende a p se aproxima de um valor L, que é esse esquema bem aqui. Deixa o prof colocar para a voz me ser. Quando me aproximo aqui, esse carinha, eu fiz até uma bolinha, lógico que eu vou tirar só para você entender. Nesse cara, quando você rebate, você vai ter um valor aqui que vale o meu L. Também aqui vale L. Só que acontece que eu tenho uma função que está compreendida, como se fosse assim, esmagada entre essas duas, que é entre a f e a minha h. Vou desenhar aqui, eu tenho uma função que está aqui. E o que acontece? Acontece que eu gostaria que você entendesse que perto desse cara, perto do P, né, do x igual a P, eu percebo que eu posso afirmar algo especial. E perto desse x igual a P, eu posso dizer, olha, se o limite da minha f, né, da minha f e da minha h existe, e esse limite tem o mesmo resultado, que é o resultado que eu mencionei por L, então eu espero que nesse momento bem aqui, ou seja, quando meu x vale P, a minha g também tenha limite quando x vale P e esse limite é o meu L. Então essa é a ideia geométrica, por isso que a gente chama de sanduíche, como se você estivesse esmagando. Eu tenho aqui uma f, eu tenho aqui uma h, e essa minha aqui é a minha função g. Essa bem aqui é a função g, vou colocar g de x, esse é o meu g, ó, meu g de x bem aqui. E nesse cara, quando eu me aproximo, posso fazer até pintar para você entender, porque é importante você compreender essa visão geométrica. Aqui, ó, quando você tem esse cara perto, bem aqui, perto desse valor x igual a p, você tem que esse valor se aproxima do L, e isso aí é chamado o teorema do sanduíche. Mas é importante você entender que é necessário ter essa condição de esmagamento, podemos falar assim. Eu tenho uma f, eu tenho uma h e eu tenho uma g que está entre elas. E aí, se essas da ponta vão ter limite, esse limite, quando x tende a p, eu vou dizer que ele vale, por exemplo, L, então eu espero que a minha g também tenha limite quando x se aproxima de p, e esse limite é o valor L. Isso é chamado teorema do confronto e ele é muito utilizado em várias questões, como eu vou fazer um exercício aqui, que na verdade é uma propriedade para você utilizar para resolver algumas questões, esse exercício aqui, tá bom? Esse exemplo não é um exemplo qualquer, é um teorema, né? A gente coloca como um teorema em algumas questões que eu vou utilizar esse exemplo
para resolver essa questão que está aqui embaixo. Show de bola? Vamos começar? Venha cá. Primeiro, esse exercício tem uma linguagem formal, então vamos devagar. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio chamado de A. Tais que a função f tem limite quando x tende a p, e esse limite aqui vale o valor zero. Então, guarda isso aí. E a minha função g, o módulo de g é menor ou igual a m. Cara, o ponto-chave dessa questão é essa informação aqui. É isso que vai ajudar a resolver a questão que a minha função g, a gente dá um nome para isso. Eu quero que você aprenda realmente. Aprenda logo que a gente fala que essa g ela é limitada. Ser limitada é um módulo dessa g ser menor que um valor, né, menor ou igual a um valor m. Ele até diz que esse m é um número positivo ou então zero, né, um número real fixo. Prove que o limite de fx vezes g de x, quando x tende a p, vai ser zero. Eu estou dizendo o seguinte, né? Vamos parar para pensar. Eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho duas funções que estão multiplicando, uma função tem limite, e esse limite, quando x se aproxima do valor p, vale zero. A outra não precisa ter limite. Isso é o mais interessante. A minha outra, a g, não precisa ter limite. Nada se falou do limite dela. Nós falamos que ela é limitada. Se essa g é limitada e a outra tem um limite indo a zero, o limite desse produto vai a zero. É esse aqui um teorema muito importante que vai ajudar a resolver essa questão que está aparecendo aqui ao lado. Mas, professor, eu não estou entendendo essa história de módulo de g menor ou igual a m. Primeiro, eu gostaria de fazer uma revisão rapidola, que é o seguinte. Quando você tem um número aqui, módulo x menor ou igual a 2, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que são todos os números, eu tenho que pensar assim, todos os números não apenas inteiros, todos os números reais, cujo módulo, eu calculo o módulo e esse resultado dá menor ou igual ao número 2. Ah, professor, já sei. Ah, pode ser o 0, pode ser 1, 1,5, mas pode ser negativo. Pode ser menos 1, pode ser menos 1,5, porque se você calcular o módulo, esse resultado vai estar aqui menor ou igual a 2. Em resumo, eu gostaria que você entendesse, se módulo de x é menor ou igual a 2, é porque o meu x está no intervalo de menos 2 a 2. E sempre funciona dessa maneira. Se eu colocasse módulo x menor ou igual a 5, você ia responder menos 5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Sempre quando vier com essa historinha bem aqui, você tem que saber que o nosso x, o cara de dentro, não precisa ser x. O cara de dentro está entre o menos 2 e o mais 2, entre menos 5 e mais 5. Já pegou a ideia? A ideia é o seguinte. Vamos agora. Isso aqui foi uma revisão. De repente você não tinha conhecimento de módulo, o professor revisou aqui para você entender bem. Você começa a sua questão assim. Ele falou no exercício que o módulo de g, esse g é a minha função, módulo de g, esse g está feio, vou tentar mais uma vez, módulo de g, esse é meu g, viu? Parece um 9, é menor ou igual a m, ele falou isso. Pelos nossos conhecimentos de ensino médio, você sabe se módulo desse cara vale m, é porque esse meu g está entre menos m e m. Aí você coloca, logo, menos m é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a m. Eu utilizei a mesma ideia. Ah, se aqui fosse 10, entre menos 10 e mais 10. É isso que quer dizer que a função g é limitada. Ela está nesse intervalo aí de menos m a m. Mas por que isso é importante? Porque eu vou fazer agora uma brincadeira com vocês aqui. A brincadeira é o seguinte, eu tenho essa desigualdade. Eu vou pegar essa minha desigualdade, vou multiplicar ela todinha por esse meu fx. Vou multiplicar por fx aqui. Vou multiplicar todo mundo por fx e vou supor que meu fx é positivo, tá?
Estou multiplicando por fx, sendo fx uma função positiva. Então, eu vou ter o seguinte, todo mundo vai multiplicar por fx. Vai ficar assim, menos m vezes fx menor ou igual a g de x. Ah, não pode esquecer também aqui no meio. A fx vezes g de x menor ou igual a m vezes fx. Eu peguei, multipliquei por fx e estou supondo que esse fx ele é uma função positiva. Se for negativo, é a mesma ideia, tá? Não vai mudar quase nada. Show de bola? Então, estou multiplicando com uma função fx, colocar um símbolo aqui para você não esquecer que é positivo. É importante essa observação de ser positivo? Sim, porque se ela fosse negativo, ia mudar a desigualdade. Mas ia mudar de todo mundo, a gente chega na mesma conclusão. Então, estou multiplicando, deixa eu só marcar, por uma função aqui fx positiva para o valor de x aí. Se é positiva eu jogo o valor e o resultado, eu jogo o valor de x e o resultado é um número positivo. E quando chegou bem aqui, a gente olha e diz assim, porque de repente você não entendeu ainda porque eu fiz essa paradinha bem aqui. Eu fiz isso para que você entendesse que eu estou agora nas condições, né, do teorema do confronto. Eu tenho uma função, que é essa função que está no meio aqui. Eu tenho essa função que está no meio, e essa função que está no meio, ela está encaixada entre duas. Essa função que está no meio aí, a f vezes a g, ela está encaixada entre a menos m vezes fx e a m vezes fx. Ela está entre essas duas funções. É como se eu chamasse aqui uma de f1, a outra de h1. Então, essa minha função no meio, ela está entre essa aqui, deixa eu marcar para você, e essa outra bem aqui. E o mais interessante é que essas duas funções da ponta, elas vão a zero. Como assim elas vão a zero? Se eu calcular o limite de cada uma dessas funções da ponta, o resultado é zero. Quer ver? Vou escrever assim. Observe, colocar bonitinho. Observe que se você calcular o limite dessa menos m vezes fx, quando x se aproxima de zero, x se aproxima de p, melhor, aqui a gente pode fazer uma regrinha que é importante você conhecer se você não sabe. Deixa eu só arredar um pouquinho para cá. Eu vou usar uma regrinha assim. Esse cara aqui, esse menos m, ele é um número, é uma função constante. E tem uma propriedade que você tem que conhecer, se você não conhece, aprenda agora, é que o limite do produto é o produto dos limites. Ou seja, é o esperado, o limite é bacana que se é divisão, eu divido os limites, basta existir. Se é multiplicação, eu multiplico os limites. Eu estou dizendo o seguinte, como é que eu tenho uma multiplicação? Eu faço o limite do primeiro, o limite de menos m, vezes o limite de fx. Dessa maneira. Deixa eu ver se eu não estou na frente. Quando x se aproxima de p e quando x se aproxima de p bem aqui. Só que acabou. Sabe por que acabou? Porque o limite bem aqui dessa fx eu já sei. O limite desse cara aqui vale zero. Esse limite veio no enunciado afirmando e ele vale zero. Está bem aqui. Posso marcar para você que esse nosso limite vale zero. Então, esse limite aqui vale zero. Aí você coloca, olha, Mura, aqui é zero. E o limite da constante é a própria constante. Constante é quando não tem variável x. Então, o limite de menos m é menos m. Então, esse cara vai ficar assim, menos m vezes zero. E esse cara vai ser zero. Então, você já sabe que o limite, quando você calcula o limite nessa desigualdade à esquerda e à direita, olha o que vai acontecer. À esquerda deu zero. E à direita, se você fizer aqui o limite de m vezes fx, o m é um número, tá? Quando x tende a p, você vai ter a mesma conclusão. Porque eu posso separar da mesma maneira, vamos repetir?
Limite do produto é o produto dos limites. Separa o limite do primeiro, quando x tende a P, e separa o limite do segundo, aqui, limite de fx, quando x tende a P. Só que esse limite bem aqui vale zero. Esse aqui vale zero. Deixa eu arredar para você. Esse limite bem aqui, ele vale zero. E esse cara bem aqui é m. Aí vai ficar 0 vezes m. M é um número. Vai ser zero. E aí que eu quero que você entenda. Se eu calculei o limite desse cara da ponta, desse outro da ponta, se esse deu zero, se esse deu zero, é porque o limite da de dentro também é zero. Então você diz, pelo teorema do confronto, você espera que esse limite, posso escrever bem aqui, logo, o limite desse cara de dentro, que é o f vezes g, quando x tende a zero, ou melhor, quando x tende ao valor p, esse limite aí vale zero. Estou empatando vocês. Deixa eu me jogar para o lado aqui. Então, você pode afirmar que esse limite de f vezes g, quando x tende a p, esse cara vale zero. Não esqueça, né? Aqui eu tenho a ideia, teorema do confronto, que eu preciso ter 3 funções e uma delas entre duas. Eu calculo o limite desse. Quando x tende a P, deu um valor L, é o zero no caso. Calcula esse limite. Também deu zero. Então, se eu calcular o limite dessa de dentro, também vai a zero. Então, é por isso que a gente faz essa conclusão bem aqui. Anote que eu estou voltando. E aí você me pergunta assim, mas professor, na hora de um exercício, eu vou precisar fazer tudo isso quando eu tiver uma situação que uma função tem o limite, né, indo a zero, e a outra é limitada. Eu preciso fazer essa demonstração? Não. Eu fiz aqui, né, ou seja, eu fiz o serviço cansativo para você. O seu momento de brilhar é agora. Porque se aparecer um exercício como está esse aqui, o cara chega e diz, calcule esse limite. Limite de x à terceira, cosseno de π dividido por x, quando x se aproxima de zero. Você percebe um detalhe especial aqui. Eu tenho duas funções. Uma função x ao cubo. Essa função x ao cubo, se você calcular o limite dela, quando x tende a zero, será 0 à terceira, que é zero. Ou seja, uma, quando x tende a um valor p, tem limite, esse limite vale zero. A outra função bem aqui não está nem definida para x igual a zero, ou seja, não pode nem substituir zero bem aqui, porque eu tenho π dividido por x aqui, ó, cosseno, uma coisa feia, né? Cosseno de π dividido por x. Mas não importa. O importante é que essa função bem aqui, ela é limitada. Essa função cosseno, como assim limitada? Se você lembrar dos estudos das funções trigonométricas, o cosseno ele está no intervalo de -1 a 1. Então, esse cosseno é uma função limitada. É o que está dizendo o nosso teorema lá. Se eu tenho uma função que é limitada e uma outra calcula o limite, quando x tende a p indo a zero, quando você quiser achar o limite dessa multiplicação, não precisa fazer conta. Você só vem aqui e responde, olha, Mura, esse limite aqui vale zero e acabou. Só isso, professor? Só isso. Nós fizemos aqui a demonstração da propriedade. Se eu tenho um exercício desse tipo, que você reconhece, olha, Mura, essa aqui, quando eu fiz o limite, essa aqui foi a zero, essa aqui não tem limite, mas ela é uma função limitada. Se uma é limitada, a outra vai a zero, eu demonstrei para vocês, né, que de acordo, por consequência do teorema do Sanduba, esse limite vai a zero. Tá bom? Eu vou sair para você copiar bonitinho. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.